Olá, meninos! Vamos continuar nosso conteúdo de ciências. A tia vai gravar 2 videozinhos para vocês, assim, mostrando a página do livro, porque quando a tia mostra a página, é melhor para mim e é melhor para você, porque você consegue acompanhar o que a tia está explicando para você pelo seu livro, certo? Nós falamos sobre as características do corpo humano no conteúdo passado, na aula passada, falando que nós somos mamíferos, né? Que o corpo humano, ele se desenvolve na barriga da mamãe, que os bebês, quando são crianças recém-nascidas, eles se alimentam do leite materno, o que nos torna seres mamíferos, né? E mostrou também a diferença entre a gente e os outros animais, que a gente tem uma postura ereta, a gente fica em pé, nós somos racionais, a gente pensa, a gente se comunica pelo meio da fala e da escrita, diferente dos outros animais. A tia também falou sobre o corpo e sua sustentação, ou seja, falamos sobre o esqueleto, o nosso conjunto de ossos, que o esqueleto humano possui 206 ossos na fase adulta, né? E que quando criança, a tia até botou para vocês pesquisarem quantos ossos tinha, quando o bebê nasce, ele tem aproximadamente 300 ossos. Que esses ossos vão se ligando um ao outro, vão diminuindo em quantidade e vão se tornando até chegar ao final, 206 ossos, né? Falamos dos músculos, dos movimentos do músculo voluntário e involuntário. E, por fim, nós chegamos a essa página, que é a página 59. Na página 59, nós falamos sobre o fantástico corpo humano. Por que fantástico, gente? Porque o corpo humano, no seu desenrolar, durante a sua vida, ele tem funções que são maravilhosas, é uma grande criação. Para manter-se vivo, o corpo humano precisa respirar, alimentar-se e eliminar impurezas produzidas por ele mesmo, pelo próprio corpo, em suas diferentes funções, como na digestão. Todas essas funções são realizadas por órgãos do nosso corpo. Olha aqui, órgão, estrutura do corpo dos animais, entre eles o ser humano, que realiza determinada função. O que é que isso quer dizer? Que cada órgão do nosso corpo, ele é responsável por uma função específica. Se qualquer órgão do meu corpo dá um tipo de probleminha, adoece, digamos assim, vai me fazer mal. Por quê? Porque a função que ele exerce vai deixar de ser feita e o meu corpo precisa que ele faça, que ele tenha essa função. Então, aí mostra o nosso corpo humano, com todos os seus órgãos, olha só, vamos começar de cima. Encéfalo é o cérebro, né? O nosso cérebro também recebe o nome de encéfalo, é ele quem comanda todos os nossos órgãos. Tudo que acontece no meu corpo é comandado pelo meu cérebro. É como se ele fosse a nave central do meu corpo. Estão entendendo? Aí eu tenho 2 pulmões, responsáveis pela minha respiração. Eu tenho 2 rins, que vão filtrar todas as impurezas do meu corpo, o fígado, a bexiga, coração, estômago, pâncreas, que está por trás do fígado, desculpa. O pâncreas que está atrás do estômago, intestino grosso e o intestino fino, que seria o intestino delgado, é o mesmo nome. Então, aí tá os órgãos que tem dentro do nosso corpo. Quando a gente passa de página, que nós vamos para a página 60, digestão e circulação e respiração. Os nutrientes, as substâncias que precisamos para crescer, tudo isso vem dos alimentos. Mas como o nosso corpo consegue absorvê-lo? Temos essa pergunta. Aí, olha aqui, a digestão. A digestão começa na boca. Quando cortamos e trituramos os alimentos com os dentes e misturamos a ele a saliva que nosso corpo produz. A nossa boca ela é sempre molhada, ela tem sempre saliva. Tudo que você bota, se você pega um biscoito, esse biscoito ele é bastante seco. Quando você põe ele na sua boca, que você começa a mastigá-lo, ele começa a umedecer. Essa umidade vem da saliva, que vai facilitar no momento que você vai engolir. E essa saliva, ela tem algumas substâncias que vão ajudar ao seu organismo a absorver tudo que tem de nutriente naquele alimento que você mastigou e engoliu. Depois que o alimento passa pelo esôfago, olha aqui nesse desenho que a tia vai explicar. Você coloca a comida na boca, mastiga, dentro tá vendo toda aqui a boca,
e ela vai descer pelo esôfago, que é como se fosse esse canalzinho. Quando ele desce pelo esôfago para chegar lá no estômago e no final ao intestino delgado, nesse caminho ele vai recebendo essas substâncias produzidas pelo próprio corpo, que ajudam no processo da digestão do alimento e na separação dos nutrientes. É como se o nosso corpo fizesse mais ou menos isso. Isso aqui eu aproveito, isso aqui eu jogo fora. Isso aqui eu aproveito, isso aqui eu jogo fora. É mais ou menos isso que o nosso corpo faz com o alimento que a gente come. Então, se eu como alimentos nutritivos, o nosso corpo vai ter mais o que armazenar. Se eu não como alimentos tão nutritivos, ele vai ter bastante coisa para ele jogar fora, né? Assim, que são transformados depois, transferidos para o meu sangue. Meu sangue é que vai levar todos esses nutrientes por todas as partes do corpo. Por quê, gente? Se você observar direitinho, se você cortar o dedão do pé, a primeira coisa que vai sair é sangue. Se você furar a sua testa, vai sair sangue. Se você furar a pontinha do seu dedo, vai sair sangue. O que é que isso significa? Que o sangue, ele circula por todas as partes do seu corpo, todas as partes. Então, ele faz esse canal de transmissão de nutrientes, de vitaminas, ele leva através do sangue tudo isso por todas as partes do corpo. A parte que não é aproveitada desse alimento segue lá para o intestino grosso, né? Onde vão se formar as fezes, o cocô, ó. Tá bem aqui o estômago, aí o intestino grosso e o intestino delgado. Então, lá no intestino grosso se formam as fezes que vão descer pelo reto e vão ser eliminadas pelo ânus. Todos os seres, eles têm uma forma de expelir, de colocar para fora o que o seu organismo não precisa. As fezes são exatamente isso. Na fezes, a gente só tem o que o nosso corpo disse que não serviria para a gente. Então, ele faz o quê? Ele elimina, ele joga fora. Olha esse outro quadradinho muito importante que a tia quer que você circule ou escreva em cima. Importante. Digestão, transformação do alimento em partes menores que podem ser absorvidas pelo corpo. Essa absorção, gente, ela é feita toda internamente e ela é levada aos nossos órgãos através do sangue, certo? Continuamos. Mais uma. Os filtros do nosso corpo, mais um desenhozinho para a gente ver. Aí, ó, ao circular pelo corpo, todo o sangue recebe as impurezas produzidas pelo organismo. Depois, quando passa pelos rins, o sangue ele é filtrado por o órgão. As impurezas formarão a urina, que é levada por canais denominados uréteres, que ligam os rins à bexiga, onde fica armazenada até ser eliminada do corpo. Do mesmo jeito das fezes, no caso, os líquidos, depois que eles são filtrados, que o corpo percebe que ele não vai usar aquilo, ele não vai precisar dele, o que é que ele faz? Ele vai transformá-lo em urina, ou seja, no xixi, que você vai eliminar, certo? Nesse desenho aparece o quê? Os vasos sanguíneos, os rins, que são 2, os uréteres, que são os canaizinhos, né? A bexiga, que é onde se armazena o xixi, que quando ela enche, você diz, tia, tô com vontade de fazer xixi, posso ir ao banheiro? Então, é porque você vai, naquele momento, seu corpo tá pedindo que você vai expelir o que ele não precisa, vai eliminar, certo? Quando a gente desce nessa parte, ó, sou eu quem controlo tudo. É como se fosse uma afirmação. Se fosse, não, é uma afirmação. É uma fala de alguém muito importante. E é muito importante, é o nosso cérebro. O encéfalo comanda todas as ações do nosso corpo. Vamos lembrar que encéfalo é a mesma coisa de cérebro. Ele está ligado ao corpo interno por meio dos nervos, né? Que formam uma rede. Quando tropeçamos, por exemplo, a sensação de dor que sentimos no dedo do pé é transmitida por nervos até o encéfalo. Quando chega lá no meu cérebro é que eu digo, ai, por quê? Porque os nervos levaram essa informação para o meu cérebro que eu levei uma topada. Da mesma forma, quando você pega numa panela quente, por exemplo, toca uma coisa quente, ou bem fria. Na hora que você sente com o seu tato, você toca nele, uma rede de nervos avisa o seu cérebro que você pegou em algo quente. Aí ele já vai dar
instantaneamente você puxa a mão, não é assim? Então, todas as reações do nosso corpo, tudo que a gente sente são comandos recebidos do nosso cérebro. Vejam só, a tia explicou essas 3 páginas nesse primeiro vídeo e vai colocar lá na plataforma as páginas respondidas para que você faça a correção no seu livro de ciências, para que a gente tenha um conteúdo bem trabalhado, bem estudado, para não termos dúvidas na hora da prova, certo, meus amores? Qualquer coisa, a tia está inteiramente à disposição de vocês. Procurem a tia.